Essa parte é boa também, porque a gente é dessas, né? Conversa. Que bom. Que bom. Tá acabando o nosso ano e a gente não vai mais usar aquele livro do design feminino de domingo, tá? A gente já encerrou com ele, falta só um, que é o 10º elemento, e a gente vai encerrar ele na última quinta-feira de novembro, tá bom? Semana que vem a gente dá mais detalhes sobre essa quinta, né, Mônica? E hoje a gente vai falar sobre tentação, né? Tentação. Vamos orar para começar? Senhor, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço porque o Senhor é sustento e fortaleza, força. Te agradeço pela tua palavra que nos ampara, que nos ensina, e quanto mais a gente esquadrinha a sua palavra, quanto mais a gente cava, ó Deus, maior é a nossa visão de quem o Senhor é. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada por essa trégua hoje de manhã no calor. Nos ajuda também, Senhor, a passar por esse calor sem sermos mulheres reclamadoras, murmurentas, em nome de Jesus. Que a gente saiba receber do Senhor o tempo fresco, o frio e o calor também. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Fala conosco essa manhã, eu te peço, em nome de Jesus. Acalma o nosso coração, faz calar, ó Deus, qualquer voz de ansiedade, de agitação, de perturbação. Faz sossegar a nossa alma, eu clamo para que o Espírito de Deus fale conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Tentações. Essa lição, ela vem dessa revista aqui, chama Começando a Vida Cristã. É da mesma editora Cristã Evangélica, que faz as nossas revistas de escola dominical, né, que a gente já está acostumado. E é uma revista para discipulado. Eu amo, gosto muito dessa revista, muito mesmo. São 2 volumes, né? O primeiro volume vai falar sobre a salvação e o segundo vai falar sobre desenvolvimento e salvação, vida cristã. Então, daqui até o dia 10 de dezembro, quando a gente encerra a nossa classe de escola dominical, a gente vai usar algumas lições dessa revista aqui, tá bom? Por que a gente está usando essa revista? Uma, porque ela é boa. 2, porque ela tem a nossa fé, né? Então, é bom a gente usar material que tem a mesma profissão de fé, a mesma confissão de fé daquilo que a gente crê. A gente não precisa ficar julgando, peneirando, embora tudo a gente tem que ler com olhos de filtro da Bíblia, né? É mais tranquilo quando a gente sabe no que eles acreditam. 3, porque o nosso pastor autorizou. Certo? Mas fica uma dica, às vezes alguém fala assim, nossa, eu queria discipular alguém, queria estudar a Bíblia com alguém. Essa revista é perfeita, essa revista é perfeita. Tem o exemplar do professor, tem o exemplar do aluno, a gente compra no site da editora e ela é, de verdade, ela é perfeita. Os temas são muito bons. Vai falar sobre por que eu preciso conhecer a Jesus, o que significa receber Jesus, como eu tenho certeza da minha salvação, o que é a Bíblia, como eu estudo a Bíblia, como eu oro. Assuntos simples, né, para quem está começando a vida cristã. Então, fica a dica aqui para quem precisar discipular alguém, precisar não, né? Tiver o privilégio de estudar a Bíblia com alguém, fica a dica de um bom livro, uma boa revista. Tentação. O versículo-chave é esse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos esmiuçar? Qual é esse espírito que, na verdade, está pronto? É a minha força. Comi ontem, jantei, então hoje eu estou com o espírito pronto. Será que é esse? Esse espírito, bom dia, que na verdade está pronto, é o Espírito de Deus que habita em nós, né? É a porção de Deus que habita em nós, é Ele que está pronto. Mas a carne é fraca. A carne é fraca. Vamos seguir. No original grego, tentação significa teste, provação, tentação para a prática do mal, né? E a tentação em si, ela não é pecado. O fato da gente ser tentado, a gente não pecou nessa hora, né? A tentação é a sugestão ainda, a sugestão. Jesus foi tentado e não pecou. Ele venceu citando as Escrituras. A gente sabe o que está lá escrito em Mateus 4, de 1 a 11, a gente já vai ler. Mas eu queria traçar um paralelo que eu achei muito legal
com relação a isso. Mateus 4,11, né, diz que Jesus, depois de jejuar 40 dias, foi levado ao deserto e lá Satanás veio peneirá-lo. Guarda essa informação. Agora vamos para Adão e Eva. A primeira tentação da Bíblia, né, registrada na Bíblia, está em Gênesis. Então, Gênesis 2,15 está falando assim, ó: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerem, certamente você morrerá. Vamos esmiuçar. Tá difícil de entender? Será que Deus complicou a vida de Adão? Complicou? Será que Deus foi assim, astuto e sagaz? Dificultou? Será que era difícil essa ordem? Ou será que foi clara? Adão, presta atenção. Você está aqui no jardim, você vai cultivar tudo, você pode comer livremente de tudo que você quiser, só não daquela ali. Por quê? Porque se você comer, você vai morrer. Disse até o motivo, certo? Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela. Do contrário, vocês morrerão. Dá uma pausa. Será que ela tinha entendido? Não podia comer, senão ia morrer. Ela deu uma aumentada, né? Nem toquem não estava na ordem. Mas ela tinha entendido que se comesse, ia morrer. Ela tinha entendido. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. O que a serpente disse? Não vão morrer. O que a serpente está dizendo para Eva? Deus mentiu para você, não vai morrer. Na verdade, Deus não quer que vocês sejam como Ele, conhecedores do bem e do mal. E aí ele mente de novo, né? Porque como Eva era, a Bíblia fala que Eva era a imagem e semelhança de Deus, ela não tinha pecado, ela já tinha de Deus tudo que ela precisava ter, porque nós nunca seremos iguais a Deus, né? Nunca seremos, não tem essa proposta na Bíblia, ninguém é, só Ele é. Então, igual a Deus, ninguém nunca vai ser, nem nesse corpo, nem lá na glória, nunca. Nunca, mas aquilo que ela precisava ter de Deus, ela já tinha. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento. Olha só, Eva ouve a mentira, ela não rebate na hora, ela segue esse caminho, né? Aí ela olha de novo para ela. Aí ela começa a ver que ela é simpática, tá com uma cara de docinha, gostosa, deve ter um sabor bom. Ela não afugentou na hora, não rebateu na hora. Ela ficou cozinhando a tentação. Tomou do seu fruto, comeu, deu ao seu marido que também comeu. A gente sabe dessa história. E assim entrou o primeiro pecado no mundo, certo? Então Satanás questiona a verdade de Deus, faz Eva ficar em dúvida, conta duas mentiras sobre uma ordem muito clara que Deus tinha dado. Eva acredita no que Satanás disse e come. Não rebate com a palavra de Deus, ela come. Aí vem Jesus. Aí, você sabe que esse aí demorou, né? Mas o primeiro Adão e Eva pecaram. Não acreditaram na palavra de Deus, não ouviram, não obedeceram e pecaram. E os estudiosos chamam o nosso Cristo, né, de segundo Adão, o segundo homem perfeito, Deus começando de novo. E Jesus vem. E depois de 40 dias de jejum e oração, Jesus está se preparando aqui para começar o ministério dele entre os homens, certo? Quando ele está perto dos seus 30 e poucos anos. Então, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome.
O tentador aproximou-se dele e disse: Se você é o filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele era o filho de Deus? Era. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Percebe o que Jesus fez? Jesus fez aqui, irmãs, o que Adão e Eva tinham que ter feito lá. Quando a serpente vem, não é assim, não vai morrer. O que eles tinham que ter dito? Está escrito, não estava, porque ainda não tinha a Bíblia, mas eles tinham que ter dito: Deus disse que nós morreremos. Deus disse que nós não podemos comer. E eles teriam vencido. E aí Jesus vem e mostra como é que a gente faz. Segunda vez, então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: Se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos, a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Percebe que Satanás está tentando de novo distorcer a própria palavra de Deus. Vai Jesus, pula, porque está escrito, já que o negócio aí está escrito, já que Jesus vai me rebater com está escrito, também vamos estar escrito. E ele distorce a palavra de Deus. E tenta de novo a Jesus, usando agora a própria palavra de Deus. Mas a gente tem que ficar atenta, precisamos conhecer de verdade o que realmente está escrito. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: Tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. E Jesus lhe disse: Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Como é que o segundo Adão vem na história e mostra pra gente a maneira de vencer as tentações? É na palavra de Deus. É conhecendo o que de fato está escrito que a gente vai conseguir rebater as mentiras de Satanás. Então, Satanás é o autor da tentação. Sempre. Ele é o autor. E ele vai usar vários meios, a gente vai ver aqui. Mas procede sempre dele. Deus a ninguém tenta. Sempre é Satanás que vai tentar. As fontes da tentação. Então, enquanto Adão e Eva rejeitaram a ordem de Deus e pecaram, o Senhor Jesus venceu com a própria palavra de Deus, né? Tiago 4:1 fala: De onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Então, enquanto Satanás é o autor da tentação e a Bíblia fala que é ele mesmo, porque Deus a ninguém tenta, onde é que ele vai atacar? Nas paixões que há dentro do nosso coração. Nas paixões que há dentro do nosso coração. E o diabo é profundo conhecedor da espécie humana, né? Profundo conhecedor, ele vai saber quais são as paixões que guerreiam dentro do nosso coração. E a tentação para a prática do pecado vem de Satanás, então a gente já viu, ele é o autor da tentação, é só ele quem tenta, Deus a ninguém tenta. Da carne, vai usar a nossa carne, porque aí envolve as paixões que guerreiam dentro de nós, e do mundo. Quando a gente fala do mundo, a gente não está falando da cachoeira, da natureza, da praia, do céu, né? Vocês sabem, a gente fala dos valores do mundo, o padrão do mundo, aquilo que eles seguem, aquilo que eles acreditam, né? Aquilo que eles têm como verdade. Vamos ler juntos isso, ó. Deus não tenta ninguém. Isso é muito importante a gente saber, sabe? Muito importante, há diferenças. Deus não tenta, Deus prova. O diabo não prova, o diabo tenta. Vamos ver o que isso é diferente? Tiago 2 vai falar um pouco disso. Tiago 1, perdão. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta.
Deus não é tentado pelo mal. O mal não tem essa audácia, né, de ir tentar o Senhor. E ele mesmo ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, o que é a cobiça, gente? Aquilo que a gente quer. Tendo engravidado, ela vai gerando aqui, né? Dá à luz o pecado. Então eu vou sendo seduzida por aquilo que eu quero. E é isso que vai gerar o pecado. E o pecado, depois de ter sido feito, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Vamos esmiuçar? Olha lá, o que eu pus de laranja tem a ver com a provação. Então, Deus prova. Mas quando Deus prova, quando Deus permite que a gente passe por uma provação, a intenção do Senhor não é, deixa eu ver se ela vai cair, deixa eu ver se ela vai ver, vai tropeçar, vai quebrar a cara. O Senhor não nos prova com essa intenção, porque a Bíblia fala que quem persevera na aprovação vai ser aprovado, e depois de aprovado recebe a coroa da vida, a coroa da vida. Então a aprovação, ela tem um fim de promoção, né? Ela vai gerar algo em nós melhor. Eu preciso sair melhor depois que eu vencer essa aprovação do que eu estava antes de passar por ela, porque esse é o objetivo do Senhor. Esse objetivo do Senhor é me melhorar. E quando alguém é tentado, ele é tentado pelo mal. E a tentação, ela vai gerar o pecado, e o pecado gera a morte. Então, Deus não tenta. Quem tenta é o diabo, porque a tentação nunca vai ter essa finalidade de me aprimorar, de me tornar mais semelhante com Cristo. A tentação são as ciladas do diabo mesmo. E ele vem para roubar, matar e destruir, a gente sabe disso. Ele é mentiroso. Então, a tentação é para me derrubar, é para me machucar e é para ofender a Deus. Então, Satanás não nos tenta, porque a gente está com um nome lindo na ficha dele. Satanás nos tenta, porque quando a gente cai, o nosso pecado ofende a Deus. Quando a gente cai na tentação é porque a gente não conhece a palavra de Deus para obedecer, ou a gente decide não obedecer, e a gente está colocando em choque o nosso amor para com Deus, a minha fidelidade, a minha obediência, a minha confiança, se de fato aquilo que Ele mandou vale a pena obedecer ou não. Então a tentação, ela tem esse propósito de nos fazer cair para ofender a Deus. Já usa o que já tem dentro de nós, que aí fala, né, tentar pela própria cobiça. Aí conhece teu ponto fraco e é ali que ele vai atacar. Porque se você estiver forte, estiver blindado também pela ação do Senhor, né, baseado na palavra, ele vai só tentar, não vai conseguir. Exatamente. Ele vai no nosso ponto fraco que ele conhece, né? Eu não fumo, né? Então isso não é uma tentação para mim. Satanás não vai me oferecer na esquina um cigarro, porque isso não é uma tentação para mim. Ele vai naquilo que me é frágil, né? E essa aula, ela vem na sequência de domingo passado. Lembra? A gente aprendeu sobre domínio próprio? Lembra? A gente aprendeu sobre domínio próprio, a gente aprendeu que a gente precisa mergulhar de cabeça nos ensinos da palavra de Deus, na obediência, porque é a maneira da gente se fortalecer e não ficar como uma cidade sem muros, né? Que fica vulnerável, que fica exposta. A gente viu isso semana passada. Então, as fontes de tentação, né? Satanás, a Bíblia diz que ele é o autor da tentação e ele sempre usa a desobediência ao que Deus diz. Sempre. Ele sempre vai vir para nos enganar, né? Para nos enganar. Ele vai sempre distorcer aquilo que Deus diz, me fazendo acreditar que a proposta dele é melhor do que aquilo que Deus diz, me levando a desobedecer. Sempre. Qual foi o pecado de Adão? Não foi a desobediência? Deus disse, não coma. E eles comeram. Não foi esse? Sempre vai ser para desobediência. Sempre. Com Judas foi assim, né? Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. 1 Tessalonicenses 3:5. Por essa razão, não suportando mais, é Paulo, dizendo aos Tessalonicenses, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador
não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Olha aí a sedução, a sedução. Desde que o pecado entrou no mundo, o homem tem sofrido diversas investidas do diabo. Ele tentou todos os personagens bíblicos. Uns saíram vitoriosos, outros derrotados, sofrendo calamidades. Do capítulo 3 de Gênesis, quando ele aparece a primeira vez, né, para Adão e Eva, ao capítulo 20 de Apocalipse, que é quase o último, encontramos Satanás sob diferentes nomes, agindo entre os homens, levando-os ao pecado. Satanás, a Bíblia é clara com isso, Satanás sabe do seu destino. Porque está na Bíblia, então se está na Bíblia e a gente sabe, ele sabe muito mais, muito antes. Ele sabe do seu destino, ele sabe do lago de fogo que está sendo preparado para ele, ele sabe. E ele também sabe que contra Deus ele não pode. Mas então como atacar a Deus? Nós, a gente é mãe, né? A gente é mãe, a gente se entende quando a gente fala disso, né? Me belisca que dói, mas belisca Enzo Tarso. A gente se transtorna. Porque parece que dói mais. E é isso que Satanás faz. Ele sabe que o destino dele não tem como ser mudado. Então ele vai atacar o Senhor. E a gente está nesse meio. O que a Bíblia fala sobre Satanás? Isso é importante a gente falar também. Vamos lá. A palavra significa adversário, diabo, acusador, caluniador. Isaías 14, 12, a gente não vai abrir todos esses, tá, irmãs? Porque senão não vou dar conta do horário, mas se vocês quiserem anotar, fica aí. Isaías 14, 12 o chama de Lúcifer, Apocalipse 12, 9 o chama de dragão, a antiga serpente, em referência a Gênesis 3. Olha só, Gênesis, né? Lá no comecinho, ele vem como serpente, lá em Apocalipse, a Bíblia chama de dragão, cresceu um pouco, mas é o mesmo. João 8,44 diz que ele é o pai da mentira. Em Mateus 13 diz que ele é inimigo. Ele causa sofrimentos. Atos 10,38. A morte, Hebreus 2,14. E Jesus, quando veio, tirou de Satanás esse poder da morte, a Bíblia fala. Porque com o pecado, lembra que o pecado, uma vez consumado, gera morte? Lembra do que Deus disse para Adão e Eva? Se vocês comerem, certamente morrerão. O pecado entra aí. E até que Jesus venha e ressuscite e vença o pecado, a Bíblia diz que a morte ficava ainda como algo que era atribuído a Satanás. Por que, gente, atribuído a Satanás? Porque foi ele que induziu o pecado e o pecado trouxe a morte. Adão e Eva foram criados para serem eternos, não tinha morte nesse plano. Foi por causa do pecado que a morte veio. Ele trouxe a morte. Ele atrai o mal, 1 Tessalonicenses 3,5, ele ilude os homens, 2 Timóteo 2,26, ele cega a mente, 2 Coríntios 4,4, ele dissipa a verdade, Marcos 4,15. Esse de Marcos 4,15 é aquele da sementinha que é jogada no caminho, e a Bíblia fala que ele tira, né? Some com ela. Dissipa a verdade. A Bíblia não fala sobre Satanás, que a gente precisa ter medo dele. A Bíblia não fala sobre Satanás, que a gente precisa orar para ele. Vocês já viram gente que começa a orar a Deus, daqui a pouco ela está orando para o diabo? E ela começa a conversar com Satanás, né? Eu te repreendo, parece que ela muda o canal. A Bíblia não nos orienta a orar para o diabo, a gente ora a Deus. A gente se sujeita a Deus, nosso negócio é com o Pai. A Bíblia não fala para orar para ele, nem para ter medo dele. A Bíblia não fala que ele é todo poderoso. A Bíblia não fala que ele é onisciente. O diabo não sabe o que a gente pensa. Ele não é onisciente. Ele não é onipresente, como Deus é. Ele não é, a Bíblia não fala isso. Por que ele me conhece? Porque ele é PhD em homem, né? O diabo está com a humanidade desde Adão e Eva. Então, por que ele sabe das coisas que eu gosto? Porque ele sabe, porque ele percebe. A gente sabe isso dos filhos da gente. O que eles gostam, o que eles não gostam, ele também sabe, mas ele não lê a nossa mente. Não lê, a Bíblia não fala isso. Como vencer a Satanás? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá, gente? Eu vou indo. Como vencer a Satanás?
Efésios 6, é a armadura de Deus. Efésios 6, armadura de Deus. Vamos ler? A revista traz um alerta aqui, né? A gente falou sobre isso semana passada, 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando a quem possa devorar. Olha o que isso significa, procurando a quem possa devorar. Significa que tem gente que está mais blindado do que os outros. É aí que estão observando a gente. Não é? Mas olha, né? Olha como que fala, procurando a quem possa devorar. Não tem gente que está mais protegida nesse rolê? É só assim um esclarecimento, não é onipresente. Não. Mas como que ele está observando você e a mim ao mesmo tempo? Se eu estiver aqui, se eu lá na China, ele tem também os demônios. Isso, importante. O diabo é um só, mas a Bíblia fala que quando ele se rebelou com Deus, uma terça parte dos anjos, né, caíram junto com ele. E quando a Bíblia se refere a anjos, ela fala em números infinitos, assim, para a matemática nossa, sabe? Em quantidades imensas, imensas. Então, qualquer que seja essa terça parte é muito, porque eles são em quantidades imensas, né? É muito. Tiago 4,7. Abre para mim, Lu. Você tá com a Bíblia fácil? Tiago, sem óculos. Você abre, Cris? Tiago 4,7. A gente está falando de ser sóbrios e vigilantes. Vamos lá, antes de eu entrar aqui nisso. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, antes da gente entrar na armadura, eu acho muito importante que esse fique na geladeira também. Sujeitai-vos debaixo da mão de Deus, Tiago 4,7. A gente se sujeita ao Senhor. 2. A gente resiste o diabo, e ele fugirá de vós. Esse vós aqui que ele foge, gosto de pensar que ele foge porque ele vê nós dois. Ele vê a mim, mas ele vê a quem eu estou me sujeitando. Porque o diabo não foge de mim, ele foge dele. Ele foge dele. Em nenhum lugar na Bíblia também, a Bíblia fala assim, ó, chama pro braço. Nenhum lugar. A Bíblia chama de homem prudente aquele que vê o mal e se afasta. A Bíblia chama de homem sábio aquele que foge da tentação. Ela não nos encoraja a matar no peito e falar eu aguento, porque a gente não vai aguentar muitas vezes. Qual é, então, o versículo de Tiago é perfeito, devia ter colocado aqui. Sujeitar-se a Deus. Como que eu me sujeito? A sujeição tem a ver em me colocar debaixo, né? É entrar na obediência, é entrar naquela maneira de viver que o Senhor espera que eu viva, na comunhão com o Senhor, na busca de Deus. Se eu tiver uma comunhão íntima com o Senhor, se eu for obediente à sua palavra, se eu cavar a palavra de Deus para conhecer o que está escrito e obedecer, eu consigo resistir ao diabo e ele foge de nós dois, não de mim. Por causa dele, né? Por causa dele. É a ordem certa. Primeiro, sujeito a Deus. Porque tem gente que quer resistir o diabo sem sujeitar a Deus. Não funciona, porque não é na minha força e no meu braço. Não é, nunca vai ser. Nunca vai ser. Nunca vai ser. E Efésios 6 fala da armadura, né? Armadura de Deus. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Isso vai explicar o que é a sujeição, né? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Importante a gente pensar nisso também, né? Para ter sabedoria. Por isso, vistam toda a armadura de Deus. Vistam algumas partes da armadura de Deus. Vistam o que vocês quiserem. Vistam, escolhe aí o que você quer. Será que está escrito assim? Vistam toda. E no 11 fala de novo, vistam toda. Para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. E agora ele vai explicar a armadura, cingindo-se com o cinto da verdade.
cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, o que é essa armadura que me ajuda a ficar firme contra as ciladas do diabo? O que é essa armadura que me ajuda a resistir no dia mal? O que é essa armadura? É a verdade da palavra de Deus, é a justiça, é a prática da palavra de Deus, é a obediência, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. E eu adoro quando ele fala essa parte. Por que tem que pôr o evangelho nessa hora? O que é mesmo o evangelho? O evangelho não é a boa nova da salvação? O evangelho, resumindo muito, não é eu pequei, eu errei, eu não tenho como chegar a Deus. E aí Jesus vem e reestabelece essa comunicação, não é isso o evangelho? Um Deus salvador, redimindo os pecadores, não é isso? Porque nessa luta que é contra as forças espirituais, nas regiões celestiais, nessa luta contra a tentação, a gente vai cair. A gente vai cair de vez em quando. Não é para ser uma escolha, né? Não é para ser uma opção, mas vai acontecer. Algum dia vai acontecer. E nessa hora a gente precisa do evangelho, ele tem que estar aqui no meu caminhar, nos meus calçados, porque eu vou precisar voltar lá para o Salvador. Eu preciso voltar, eu preciso me arrepender, eu preciso pedir perdão, eu preciso lembrar que Jesus veio para restabelecer e a gente continua a nadar. O evangelho precisa estar no meu caminho, precisa estar no meu caminho. E, além disso, usem o escudo da fé. O que é que protege? A fé. Por que será que é a fé? Porque tem coisa que às vezes, no nosso olho humano, não faz sentido. Foi assim com a Eva, né? Por que não podia comer? É só para ser igual a Deus, que estou do bem e do mal. Por que não comer? Não faz sentido não comer. Não faz sentido essa ordem de Deus. Por que eu não posso mentir? Se agora nessa situação que eu estou vivendo aqui, daria mais certo. Não faz sentido agora essa obediência a Deus, essa verdade. Por que eu não posso ficar brigada com meu marido? Ele está merecendo. Não faz sentido eu de novo precisar pedir perdão e eu de novo tenho que ir lá, dar o primeiro passo e restaurar essa comunicação. Não faz sentido. Mas é a fé que me protege. Na hora da obediência, para vencer o pecado, eu preciso crer que o que está escrito, né, as ordens de Deus, vem de um Deus que sabe mais do que eu. Eu preciso crer. Eu preciso da minha fé para me proteger da tentação. Pode não fazer sentido na hora, pode não ser o que eu quero, mas eu vou obedecer, porque essa fé vai me proteger. Eu tenho que usar a fé como um escudo. É ela que vai me proteger. E ela apaga as setas inflamadas do maligno. Porque aí quando a tentação vem, eu preciso lembrar do que está escrito, eu preciso crer mesmo que Deus sabe o que está falando e eu vou rebater para Satanás. Não, Deus não quer que eu ache assim. Deus não quer que eu use mentiras, Deus quer que eu use a verdade. Não, Deus não me quer uma esposa briguenta, Deus me quer uma esposa pacificadora, reconciliadora. Eu vou crendo que Ele sabe o que Ele está mandando. Usem o capacete da salvação, a nossa proteção, né? O sangue de Jesus, aleluia por isso. E a espada do Espírito. Vocês percebem que nesse monte de pedacinhos da armadura de Deus, a única que ataca é a espada e ela é quem? Ela é o Espírito. Ela é o Espírito. Porque a gente só vence as tentações do diabo pela força do Espírito Santo, não no meu braço. Qual é a minha parte? A minha parte é desenvolver a salvação, é conhecer o que está escrito, é me comprometer a obedecer, é ficar firme em oração, porque ele fala, orem no Espírito em todas as ocasiões. Está passando nas dificuldades, é um ambiente de tentação, ora, Senhor me ajuda, está difícil, Senhor me ajuda, ora. E aí o Espírito vem para te ajudar, ele está aqui, né? Mas a força do Espírito Santo vem, porque essa é a espada que é capaz de vencer a tentação e o mal, para que a gente possa permanecer firmes, né? Ficou claro? A gente tem que cuidar, porque eu já vi assim,
várias pessoas usando esse texto de Efésios na forma mística, né? É igual o Salmo 91. Eu leio e estou protegido. Só que aí continua, porque ele fala, né, da verdade. A pessoa fala, eu estou me vestindo aqui do cinturão da verdade, mas vive mentindo. Então, assim, aplicar mesmo isso daí para estar revestido, né? Não é simplesmente recitar ou falar. Porque eu já vi pessoas assim, todo dia eu acordo, eu leio Efésios e eu vou ali profetizando. Parece um mantra. Nada, e depois não tem fé, mente, faz um monte de coisa, então de proteção não tem nenhuma. Toda a palavra de Deus vai nos levar sempre para conhecer e obedecer. Conhecer e obedecer. Conhecer e obedecer. É isso que vai trazer a bênção de Deus para nós. Eu lembrei agora, lembram de Deuteronômio 28? O povo nem tá aqui, né? Vamos rapidinho. Abre um parênteses. O povo vai entrar na Terra Prometida e aí Deus chama Moisés e fala, peraí, calma um pouquinho, vamos dar uma lembradinha em umas coisas aqui. E aí em Deuteronômio 28, Deus vai falar, se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem o Senhor seu Deus. Aí ele vai falar uma infinidade de bênçãos. Vocês serão abençoados na cidade, no campo, seus filhos serão abençoados, seus bezerros, a sua colheita, a sua cesta, a sua amassadeira. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor considerará que seus inimigos sejam derrotados. Várias bênçãos. Mas como é que começa? Se vocês obedecerem. E essas bênçãos não é lá para novos céus, nova terra, Jerusalém, o céu de Deus. Não, aqui ele estava falando para a terra dessa terra. Essa terra de poeira, essa terra que a gente trabalha com o suor do rosto, essa terra que dói para ter neném, a gente ainda está nela. E eles também estavam. E essas bênçãos viriam para essa terra também. Então não é deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, né? Ou sair recitando Efésios 6, que vai trazer um mantra de proteção, é a obediência. Aí no mesmo Deuteronômio 28 ele fala, mas, no 15, ó, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, todas essas maldições cairão sobre vocês. Aí ele vai, serão amaldiçoados na cidade, no campo, a sua cesta, a sua amassadeira, os seus filhos, seus bezerros, vocês serão amaldiçoados em tudo que fizerem. Ficou claro? Eu amo a palavra de Deus porque o Senhor não está brincando com a gente de esconde-esconde, sabe? É claro. É muito claro. A gente para ler e fica escancarado. A gente só não obedece se não quiser. Porque é muito claro. A vontade de Deus para nós não está escondida. Ela está revelada. Revelada. Voltando aqui, fecha o parênteses, né? Por que gosto desse texto? Porque cai por terra esses mantras, de deixar a Bíblia aberta, de andar com camiseta de versículo para ser protegido. Não tem isso na Bíblia, gente, não tem. É obediência. Como vencer a Satanás? Sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, fugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro 5, 8 e o Tiago 4, 7. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4, 7, a gente já viu isso, né? Submetam-se a Deus, passo 1. Resistam ao diabo, passo 2. E ele fugirá de vós. Passo 3. Percebe a sequência? Percebe a sequência? Por que o cristão é derrotado? Porque ele quer resistir ao diabo sem se submeter a Deus. Vai tomar um couro. A gente não pode com o diabo, gente. Embora a Bíblia diga que ele não é Deus, a Bíblia também diz que ele é um anjo de muito poder. A gente não pode com ele. É arrogância, né? E vai cair. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 13. Esse versículo vem com o ar-condicionado no dia do calor. A esperança, né? Embora a gente saiba que o diabo fica procurando a quem devorar, o poder é de Deus. É de Deus. Jesus orou isso, né? Não nos ensinou a pedir isso. Não nos deixes cair em tentação, Senhor. Nos livra do mal, porque teu é o poder. Então ele me ensina como fazer, mas ele também me ajuda. Ele não me larga solto nessa cova de leões. O Senhor ajuda, o Senhor ensina, o Senhor está por perto. Graças a Deus. A carne é outra fonte de tentação. Quando Adão e Eva desobedeceram, o pecado estragou a humanidade, passamos a ter uma natureza inclinada para o mal.
que se opõem a Deus. Não fomos criados para ser inimigos de Deus, né? Mas o pecado vem e estraga, e de repente a gente se vê nessa luta, onde parece que a gente sempre está com um pezinho no que não devia. Sempre parece que é mais a ladeira, né? A ladeira está para cá. E a gente parece que está sempre inclinado à oposição de Deus, sempre inclinado. Gálatas 5, de 16 a 21, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Qual é mesmo a espada, né? Que nos ajuda a vencer a tentação? É o Espírito. Vivam pelo Espírito, e aí vocês não vão satisfazer os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, toda vez que tem uma virada aí. Se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei do pecado. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria. Olha quanta coisa aí ele está falando para a igreja, não está falando para o mundão. Isso também é para nós. Imoralidade sexual, não saber refrear, né, a nossa sexualidade aqui e também da maneira como eu me porto. Libertinagem, vocês sabem o que é. Impureza é a vida que opta pelo pecado de boa. Tudo bem, eu quero, e vai na impureza. Idolatria, ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, não só uma imagem de gesso, de madeira, e a gente é rápido para condenar essas. Quando na verdade tem muitos aqui, e muitos aqui, tudo aquilo que está no lugar de Deus. Idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, que são brigas que causam divisões, né? Facções são divisões, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. A carne vai estar sempre contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. É por isso que eu preciso mergulhar de cabeça na minha comunhão com o Senhor. Eu preciso. Por ocasião da conversão, o crente nasce de novo, segunda Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Precisa ser assim. Se eu afirmo estar em Cristo, mas toda hora eu faço o que a minha carne quer, eu preciso rever. Reveja os seus conceitos. Ou você não está em Cristo e pensa que está, precisa se converter. Ou você está em Cristo, mas não está desenvolvendo a sua salvação, não está buscando o Espírito de Deus, não está buscando uma vida de obediência, de compromisso com a pureza, com a santidade, com aquilo que Deus tem para nós, porque as coisas velhas precisam ser passado. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5, 24. Crucificaram a carne. É algo que não é mamão com açúcar, né? Não é sentar e tomar um milkshake. Crucificar a carne, olha, a palavra dá essa ideia de que eu vou precisar de um esforço. Vou ter que carregar um negócio pesado, vou ter que bater, e às vezes dói, às vezes machuca. Não é algo tão simples, mas eu preciso. E como a gente vence a carne? Nós já lemos esse. Gálatas 5, 16 e 24. Por isso eu digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Gálatas 5, 26. Se eu sou nova criatura, se a graça de Deus me alcançou, eu preciso viver pelo Espírito, então eu preciso crucificar a minha carne, eu preciso vencer esses desejos que me levam na inclinação contrária a Deus, né? Eu preciso. Assim, pois, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria.
Eu gosto desse versículo porque ele coloca esses pecados e no final ele fala assim, que é idolatria, porque a gente opta por esse estilo de vida e a gente coloca a nossa maneira de pensar e de viver acima daquilo que Deus diz que tem que ser. Então, o que eu acredito, o que eu penso, o que eu quero, o Senhor importa mais, está melhor aqui na nota, na avaliação do que aquilo que o Senhor diz que eu tenho que fazer. Isso é idolatria. Isso é idolatria. A gente precisa lutar contra isso. Como vencer a carne? Crucificar a carne não é algo que é feito a nós, mas por nós. O Senhor venceu o pecado na cruz, louvado seja Deus por isso, né? O seu sangue nos limpa do pecado e isso nos garante a salvação, nos garante o perdão nos tropeços que a gente vai ter. Mas o vencer a carne, a palavra de Deus nos estimula a lutar, a buscar. Esse download não vem. Não vem, se é salvo, vai vir aqui uma função totalmente vencedora de carne. Não existe isso. Eu vou precisar lutar, eu vou precisar me esforçar para obedecer. E isso pode ser doído e é sempre decisivo, é algo que envolve fé. Eu decido viver pelo Espírito. Às vezes não é muito a melhor opção, mas é a que eu preciso. Se houver compaixão de certos pecados, não vamos vencer essa luta. Sabe os pecados intocáveis? Eu não falo palavrão, mas a mentira eu preciso dela muitas vezes. E a inveja? Que essa ninguém vê, essa eu posso cultivar, regar, plantar, ninguém vê. E essa idolatria de si mesmo? E o orgulho? Pecados intocáveis, ninguém vê. Então a gente começa a ter mais misericórdia desses do que dos que são expostos. Mas se a gente fizer essa divisão, esse eu quero ter, esse eu não quero, esse eu quero, esse eu não quero, a gente nunca vai crescer na santidade da palavra de Deus. Nunca, nunca. São brechas, né? O mundo pode nos tentar, a carne pode nos tentar, o diabo pode nos tentar, mas quem peca somos nós. A decisão é minha. E a culpa também. E o mundo, para terminar. O mundo refere-se ao seu sistema, aos seus valores, né? 1 João, não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo vai passar. Mas aquele que faz a vontade de Deus vai permanecer para sempre. Então a gente precisa escolher esse caminho, né? O amor do Pai, não o do mundo. Não dá para ter os dois amores, irmãs. Não dá para ter os dois amores. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tá muito claro, né? Não dá para ter os dois amores. Como vencer o mundo? Nosso tempo está acabando, né? Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Cuidado com aquilo que você valoriza. Cuidado com aquilo que você ama. Cuidado com aquilo que você investe muito tempo cativando o seu olhar. Cuidado com aquilo que a gente assiste. Tudo que a gente vê, a gente começa a achar normal. E aí é um perigo novelas, é um perigo filmes, é um perigo séries, porque a gente vê aqueles adultérios e aquelas paixões desenfreadas, tudo isso é pecado, e a gente vê, começa a achar que é normal. Isso é um perigo, não pode. Cuidado onde você põe o seu coração, porque isso é o seu tesouro. O amor envolve sentimento, comportamento, dedicação. O mundo representa os seus valores e ideias que eu prefiro aos valores da palavra de Deus. Cuidado, a gente tem que ter cuidado. Romanos 12:2, né, bem conhecido, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. Interessante que esse versículo está entrando quase todos os domingos, né? Ele aparece na nossa lição. Novamente, outra maneira de pensar, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, outro padrão. Se eu quero a boa, agradável e perfeita, eu preciso mudar os meus valores. E qual é a promessa de Deus? Qual é o ar-condicionado no dia do calor? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, o que a gente passa não é mais difícil do que... O que eu passo não é mais difícil do que o que a Priscila passa, ou que a dona Laís passa, e por isso eu tenho a
justificativa de pecar. Porque o que eu estou passando, ninguém passa. A Bíblia fala que é comum. O que você está passando, tem mais um montão de gente passando comum, é igual. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Então a gente não está nessa vida solto assim, e o diabo livremente tentando. Deus é fiel. Lembra que a gente viu a história de Jó semana passada? Ele exerce a soberania e o controle. Então, se Deus permitiu que essa tentação chegasse, é porque algo de bom tem para eu vencer, para eu aprender, para eu me sujeitar e para eu ter o meu caráter aprovado. Porque eu preciso melhorar. Eu preciso me submeter a Deus. Quantos de nós, a gente ouve muito essa frase, se achega a Deus na hora da doença, né? E a gente fala, puxa vida, precisava ficar doente para vir buscar Deus? Então, muitas vezes, Deus vai usar, sim, a tentação, quando Ele tem o propósito dele. Mas se Ele não tiver um propósito de transformar essa tentação em provação, em algo que vai te aprimorar e vai te tornar mais parecida com Cristo, Ele não vai permitir. Ele não vai permitir. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. A tentação não é invencível. A tentação não é invencível. Lembra disso, a tentação não é invencível. Mesmo que a minha carne seja fraca, mesmo que esse seja o meu ponto fraco, Satanás veio nele, a Bíblia diz que não virá uma tentação que eu não possa suportar, então eu preciso buscar Deus, e Ele vai me dar força para suportar. Nenhuma tentação é invencível. A gente sujeita a Deus, resiste ao diabo, ele foge de nós e a gente vai conseguir. Não existe, irmãs, não existe. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Sempre vai ter uma saída, sempre. Não esqueçam disso, não parece que a gente fica fadado ao fracasso, a gente não tá. Muito pelo contrário, a gente tem promessa de que dá certo. Se eu me sujeitar, se eu obedecer, eu venço. E conclusão, né? Briga de cachorros. Lembram do pastor Luiz? Lembrei dele. Lembram dele? Acho que a Cris vai lembrar, os mais antigos. Ele falava da briga de cachorros. E ele falava do homem que fazia aquelas apostas, né? Então tinha o cachorro branco, o cachorro preto. Quem vai vencer a briga de cachorros hoje? O pessoal apostava. Aposta no branco, aposta no preto, aposta no branco. E curiosamente, ele apostava num que era o que sempre ganhava, o dono do cachorro. E na outra semana, de novo, e aí alguém falou, opa, o que acontece? Como você sempre sabe que esse domingo é o branco e aquele domingo é o preto, e você acerta todas, porque ele acertava e o dinheiro era dele, né? Ele ganhava as apostas. E ele disse, eu dou comida para aquele que eu quero que vença. Gente, essa é a explicação do rolê da tentação. Se eu me alimentar da palavra de Deus, se eu encher a minha cabeça das virtudes de Deus, desse compromisso com a obediência, se eu buscar Deus em oração, eu estou dando mais comida para esse que eu quero que vença. E aí eu quero fazer morrer minha natureza pecaminosa, vou dizer não para o pecado quando a sugestão vier. Eu estou tirando a comida daquele que eu quero que morra. É assim que vai funcionar. É assim. Quem está mais alimentado, né? A carne ou a virtude? Quem está mais alimentado? Isso sempre vai apontar para o Evangelho, porque a gente vai escorregar. Mas isso não é a morte eterna. A gente tem um Salvador. Graças a Deus por isso. Quando você escorregar, recorra à graça de Deus, peça perdão e continue a nadar. E retoma. Não acha que não consigo mesmo, estou fadada e larga a mão. Não, retoma. O Senhor diz que se a gente vai a Ele, né? Ele perdoa, Ele purifica, Ele nos lava do pecado, Ele nos torna mais alvos que a neve. E aí a gente começa de novo, e de novo, e de novo, até o dia que Ele vier nos buscar. Certas de que se a gente obedecer, nós vamos viver aqui também, nessa terra, as bênçãos da obediência. Eu quero isso também. E eu espero que vocês queiram isso também para vocês. A gente quer a bênção de Deus, mas ela não vem sem obediência. Não totalmente, tá? Deus é gracioso. Ele dá muita coisa que a gente não merece. Mas Ele também nos exorta a obediência para sermos abençoados. Vamos orar para terminar? Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, porque a Tua palavra é clara. É clara, Senhor, e ela nos ensina o caminho que o Senhor quer que sigamos. Muito obrigada por isso. O Senhor não está brincando e escondido. E não é difícil descobrir o que o Senhor quer. Está claro, está revelado. Isso é uma
prova tão grande do teu amor, Senhor, porque nós somos muito limitados e a gente precisa mesmo que seja claro, que seja fácil de entender. E muito obrigado porque o Senhor concedeu o seu Espírito Santo em nós para nos ajudar nessa batalha. Muito obrigada, Senhor. Nos dá sabedoria, nos ajuda, nos dá força para nos sujeitarmos ao Senhor, na leitura da sua palavra, na oração, na obediência, nos sujeitando ao Senhor, para de fato resistir ao diabo e ele vai fugir de nós, que a palavra garante. Nos ajuda, Senhor, para que na hora da tentação a gente esteja tão cheio do Espírito de Deus que os nossos olhos enxerguem esse escape que o Senhor prometeu que tem, para que a gente consiga suportar a tentação e saia e vença. Senhor, nos ajuda e nessa luta a gente vai vencendo e vai se tornando cada vez mais parecida com Cristo. É o que o Senhor quer para nós. E a gente obedece, a gente prova as obediências, das bênçãos da obediência. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, irmãs, pela paciência, pelo calor.